Amigo velho, eu te desejo sorte, desejo tudo de bom, com você até a morte. Sei você faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo. Sei você faria o mesmo. Amigo velho, eu te desejo paz, desejo tudo de bom, acreditando cada dia mais. Eu sei você faria o mesmo, se esse desse meu lugar. Amigo, você faria o mesmo, eu tenho alguém com quem contar das histórias vividas com você e as risadas que ainda vamos dar, das batalhas vencidas sem saber que ainda tinha uma guerra pra lutar. Saiba que estou aqui quando sofrer, estendendo a mão pra te ajudar. Sei você faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo. Sei você faria o mesmo, amigo velho, amigo velho, amigo velho. Amigo velho, eu te desejo sorte, desejo tudo de bom, com você até a morte. Eu sei você faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo. Amigo velho, eu te desejo paz, desejo tudo de bom, acreditando cada dia mais. Eu sei você faria o mesmo, se estivesse em meu lugar. Amigo, você faria o mesmo, eu tenho alguém com quem contar das histórias vividas com você e as risadas que ainda vamos dar, das batalhas vencidas sem saber que ainda há uma guerra pra lutar. Saiba que estou aqui quando sofrer, estendendo a mão pra te ajudar. Faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo. Amigo velho, amigo velho, amigo velho, amigo velho, amigo velho, eu te desejo sorte, desejo tudo de bom, tô com você até a morte. Eu sei você faria mesmo, se estivesse em meu lugar. Amigo, você faria mesmo, eu tenho alguém com quem contar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz.
dias frios em que nós estamos juntos, nos abraçamos sob o nosso conforto de amar, de amar. Se a dor tudo fica mais fácil, seu rosto silencia e faz parar. As flores que me manda são fato, o nosso cuidado do entrega. Seus beijos sem os seus não dariam, os dias chegariam sem paixão. Meu corpo sem o seu, uma parte, seria um acaso e não sorte. Pai, pelo Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para este casamento, meus irmãos e minhas irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Daniel e Beatriz, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige e depois, juntamente com a Santa Igreja, vamos pedir, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que eles sejam acolhidos, abençoados e mantenham sempre unidos no amor de Cristo. Estes noivos, seus servos, nossos irmãos. Oremos. Os convido nesse momento que, no instante de silêncio, façamos uma prece em favor desse jovem casal. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Daniel e Beatriz, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Podemos ficar sentados para que escutemos as leituras. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como o Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem ficar sentados um pouquinho, por favor? Caros noivos Daniel e Beatriz, os familiares aqui, de um modo especial quero saudar aqui o Gerson, a Lenice, o Saulo e a Dalva. Vejam bem, Daniel e Beatriz, nós ouvimos no nosso texto da nossa primeira leitura de hoje o relato bíblico da criação. Homem e mulher os criou. Então vejam só, o relato fala que o homem e a mulher, eles saíram das mãos de Deus. E quando a gente continua a leitura, Daniel, vai depois dizer o texto, especificando propriamente como é que Deus criou o homem e a mulher. E fala, vocês aprenderam isso já, que o homem foi criado do barro, depois diz que o homem colocou nome em todas as coisas, em todos os seres, e depois fala, Beatriz, que quando chega a hora de criar a mulher, Deus coloca o homem, Daniel, em um sono profundo, tira uma costela do homem, e daquela costela ele faz a mulher. Quando o homem acorda, Daniel, ele enxerga, Beatriz, a mulher. E o texto fala que Adão, em um grande grito de alegria, ele disse: dessa vez sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Eu diria, Beatriz e Daniel, que toda essa história bíblica, desse encontro de Adão e Eva, lá no paraíso naquele momento, vocês estão tornando presente aqui hoje, atualizando esse encontro de um homem com uma mulher. E aí, permita, Daniel, você, quando viu a Beatriz chegando aqui, o seu coração com certeza palpitou muito forte, a ponto de lágrimas escorrerem dos seus olhos. E você, com certeza, Beatriz, quando estava chegando aqui, e que de lá da porta da igreja, você enxergou Daniel aqui parado, com certeza que a sua sensação foi a mesma sensação de alegria que Eva teve quando enxergou Adão.
E aqui, Daniel, que eu vou dizer o significado disso. Vejam só, vocês são pessoas diferentes, de famílias diferentes, histórias diferentes, mas houve um momento que o bom Deus, Ele quis que a história de vocês se cruzassem para que vocês formassem uma única história. E agora, Daniel, você recebe aqui a Beatriz nesse momento, e ela irá fazer parte da sua vida. A mesma coisa também com você, Beatriz. Por isso que a palavra fala: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porque não vai ter mais, Daniel, a sua vida. Não vai ter mais, Beatriz, a sua vida. Mas vai ter a vida do casal Beatriz e Daniel. E aí, Daniel, a partir de hoje, você não será apenas conhecido como o Daniel, você será conhecido como Daniel, esposo da Beatriz, marido da Beatriz, Daniel da Beatriz. E quando perguntarem quem é a Beatriz, irão dizer todos: é a Beatriz, esposa do Daniel. De modo que a vida de vocês vai ser uma só vida a partir deste dia de hoje. Por isso que daí Daniel e Beatriz, diante de Deus nesse momento, vocês recebem dele uma bênção, e essa bênção é para que vocês, como marido e mulher, vivam esta unidade que Deus quer, e que a leitura que você escolheu fala disso hoje. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Mulheres, sejam solistas em tudo para com seus maridos. Por isso, então, eu diria para vocês que estão celebrando hoje esse matrimônio aqui: vocês estão no amor, fazendo aqui, diante de Deus, um compromisso para toda a eternidade. E quando nós olhamos o nosso Evangelho, Beatriz e Daniel, sabe o que o Evangelho falava? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vocês sabem que no passado, as pessoas, elas usavam o sal para temperar os alimentos como nós usamos, e além disso, usavam o sal para conservar os alimentos. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, é dentro desse contexto, Beatriz, é dentro desse contexto, Daniel. Ou seja, vocês devem transformar a vida um do outro. Da mesma forma que o sal transforma o sabor dos alimentos, Daniel, você sempre transforme a vida da Beatriz em algo não somente bom, mas algo melhor. É esta missão que você está recebendo hoje aqui, de transformar a vida da Beatriz melhor. A mesma coisa também, Beatriz. Você está casando hoje aqui e recebendo de Deus a missão de transformar a vida do Daniel numa vida melhor. Por isso que então o significado do sal. E além do mais, o sal ele não só transforma os alimentos, mas o sal ele conservava naquele tempo os alimentos. Daniel e Beatriz, eu diria assim: vocês estão se unindo aqui por amor, que é o amor que une o casal, é o amor que faz o casal se aproximar cada vez mais um do outro. Por isso, vocês devem também conservar este amor. Conservar. Irmão,
a mesma alegria que você sentiu quando você viu a Beatriz chegando aqui hoje, é a alegria que você deve sentir todos os dias. A mesma emoção que você teve de ver a Beatriz chegando, você deve ter todos os dias, quando você estiver na sua casa, no seu trabalho, e você sabe que no final do dia você vai encontrá-la. E a mesma coisa, da mesma forma que você se preparou para esta cerimônia de casamento, você já há um tempo já vinha sonhando com isso, e sonhando como é que ele vai estar quando chegar lá na igreja hoje. É assim que você deve fazer, conservar tudo o que vocês estão celebrando aqui hoje. Vocês devem conservar na vida de vocês, conservar essa esperança de querer se ver, conservar essa esperança de ouvir a palavra de Deus, conservar a esperança de trocarem palavras de fidelidade um ao outro, como vocês farão daqui a pouco nesta igreja. Além do mais, o Evangelho também, Daniel e Beatriz, falava o seguinte: vós sois a luz do mundo. Daniel, se você for luz, o seu compromisso como luz, segundo o Evangelho que nós escutamos, é iluminar. E o seu também, Beatriz. E agora nós vamos entender quem é que vocês devem iluminar. A primeira pessoa que você deve iluminar a partir de hoje é este que você escolheu para ser o seu marido. E você também deve procurar iluminar a vida de Beatriz. Se você, Daniel, procurar iluminar a vida da Beatriz, e você, Beatriz, iluminar a vida do Daniel, vocês estarão se auto-iluminando. E se vocês se auto-iluminarem, vocês serão um sinal de Deus, porque Deus é luz, e em Deus não tem trevas, em Deus não tem escuridão. E eu desejo também que nesse matrimônio de vocês, nesta vida de vocês, que vocês não permitam que as trevas se aproximem de vocês. E quando vocês perceberem algum sinal de escuridão chegando perto de vocês, lembre-se da palavra do Evangelho dita nesta tarde de hoje: vós sois a luz do mundo. E então, com o brilho da luz de vocês, que vem do próprio Deus, vocês poderão dissipar todas as trevas que poderão chegar até a vida de vocês. E eu costumo pensar em algumas coisas. Eu não sei se vocês pararam para pensar no significado dos nomes de vocês. Mas daí, dizem que os nossos nomes, eles exercem, de certa forma, uma influência na nossa personalidade. E quando nós olhamos os nomes de vocês, Daniel, justiça de Deus, justiça divina. O seu nome, Beatriz, aquela que traz a luz. Vejam só, a justiça de Deus se encontrando hoje com aquela que traz a luz. Digo assim, meu irmão, seja sempre esse sinal da justiça de Deus. E quando a gente fala de justiça de Deus, a justiça de Deus, ela apresenta para nós a retidão. Retidão. E o que é retidão? Retidão significa caminhar reto. Por isso então, Daniel, veja só, como aquele que é a justiça de Deus, que é você, o seu nome, caminhe sempre na retidão, nesta vida, junto com a Beatriz. E você, Beatriz, traga sempre luz para este homem que vai caminhar com você na retidão. E aí, eu diria, se você
viver esta retidão na sua vida, que é o significado daquilo que o seu nome traz, e você trouxer para a vida de vocês a luz Beatriz, vocês serão um casal como Deus realmente quis. E aí, aquela palavra que há muito tempo ressoou lá no paraíso, vai ressoar hoje aqui também. A palavra de um encontro de um homem e de uma mulher que viveram e se encontraram porque Deus quis que assim acontecesse. Então, Beatriz e Daniel, é o que eu desejo para vocês nesta tarde de hoje, nesta noite de hoje. E por fim, eu terminaria dizendo para vocês o seguinte: você já ouviu isso de mim muitas vezes aqui, muitas vezes, e eu não canso de repetir isso. E eu sempre falo, Daniel, que no dia do casamento, o melhor presente que os noivos recebem são eles próprios. São eles próprios. Eu não sei quantos presentes os seus amigos vão dar para você hoje, Daniel. Não sei, Beatriz, quantos presentes os seus amigos vão dar para você hoje. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o melhor presente que os noivos recebem no dia do casamento são eles próprios. E agora, permita, dê uma olhada para o presente, por favor. Chega. Daniel, gostou do presente? Gostou? Beatriz, gostou do presente? Tá bom. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte: vejam só, quando nós gostamos do presente que nós recebemos, nós sempre vamos ser gratos àquela pessoa que nos presenteou. Daniel, foi Deus que deu para você esta mulher de presente. Beatriz, foi Deus que deu para você este homem de presente. Então, quando vocês olharem um para o outro novamente, como vocês olharam agora aqui, com este olhar de Adão e Eva lá no paraíso, lembre-se que Deus permitiu que a história de vocês, histórias diferentes, se cruzassem para formar uma única história. E aí, nunca esqueçam de Deus na vida de vocês. Nunca esqueçam. Porque a palavra fala que Deus é amor. E se nós esquecermos Deus, se vocês esquecerem Deus, vocês estão esquecendo o amor. E um matrimônio onde o amor é esquecido, Deus acaba ficando de lado e o casal então se dispersa. Então mantenham sempre unidos esta vida de vocês a partir do amor que é o próprio Deus que quis que vocês se conhecessem. Caros noivos Beatriz e Daniel, viestes a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Beatriz e Daniel, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio,
Ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Vocês seguram a mão direita nesse momento, porque quando a gente vai fazer um contrato com alguém, a gente aperta a mão direita, não é isso? O matrimônio é um contrato entre um homem e uma mulher, mas é um contrato que eles fazem perante Deus. Por isso que o matrimônio, ele é uma celebração que a gente diz assim, indissolúvel. O matrimônio é uma celebração que a gente fala que o casal celebra uma vez e ele é eterno na vida desse casal, a partir do momento que eles fazem esse juramento, certo? Eu vou falando, você vai repetindo e olhando para ela, tá? Um pouquinho. Eu, Daniel, Te recebo, Beatriz, te recebo, Beatriz, por minha esposa, por minha esposa e te prometo ser fiel, e prometo ser fiel, amar-te amar-te e respeitar-te, e te respeitar-te na alegria na alegria e na tristeza, e na tristeza, na saúde na saúde e na doença, e na doença, todos os dias da nossa vida. Mesma coisa você, olhando para ele, tá? Eu, Beatriz, Eu, Beatriz, te recebo, Daniel, te recebo, Daniel, por meu esposo, por meu esposo, e te prometo ser fiel, e te prometo ser fiel, amar-te amar-te e respeitar-te, e respeitar-te na alegria na alegria e na tristeza, e na tristeza, na saúde na saúde e na doença, todos os dias da da nossa vida. nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Beatriz e Daniel, esta é a parte fundamental da celebração do matrimônio. Vocês já não são noivos, mas vocês já são casados, porque vocês juraram perante Deus, perante mim e perante a comunidade, o amor e a fidelidade. Então vocês agora já são marido e mulher, esposo e esposa. E o sinal que vai demonstrar agora que vocês são casados são as alianças que nós então iremos receber.
Deus abençoe estas alianças que eles entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Beatriz, Recebe esta aliança recebe esta aliança em sinal do meu amor em sinal do meu amor e da minha fidelidade. e da minha fidelidade. Em nome do Pai, Em nome do Pai, e do Filho, do Filho e do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Se beija agora. Mesma coisa. Daniel, Recebe esta aliança recebe essa aliança em sinal do meu amor em sinal do meu amor e da minha e fidelidade. da minha fidelidade. Em nome do Pai, Em nome do Pai, e do Filho, do Filho e do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Irmãs e irmãos, vamos neste momento rogar a Deus Pai que derrame as mais copiosas bênçãos do céu sobre esse jovem casal. O casamento é agora que começa, certo? E aí, não se esqueçam sempre que vocês hoje celebraram aqui, e essa união eu disse desde o começo para vocês da cerimônia, que é uma união querida por Deus. Então sempre tenham isso em mente e no coração de vocês, tá certo? Olha, aqui é um grande problema, tá? Eu já fui padre aqui nessa cidade durante um bom tempo aqui, e aí tinha vezes que eu fazia, o pessoal ficava bravo comigo. Se eu não fazia, ficava bravo do mesmo jeito. Então agora eu prefiro fazer, e mesmo que fiquem bravos, tá? Porque aí pelo menos não vão cobrar de mim porque eu não fiz, mas vão cobrar porque eu fiz, tá certo? Quando vocês se conheceram, certo? Vocês tiveram lá o primeiro beijo lá quando se conheceram, ficaram noivos, o beijo do noivado. Então fique à vontade, o primeiro beijo quando casados aqui na igreja. Uma salva de palmas para eles. Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz. Eu nunca amei ninguém assim, eu sei que foi feita pra mim. Só do teu lado a emoção faz acelerar meu coração. Enfim achei o meu lugar, agora eu sei o que é amar. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. One day when the light is glowing, I'll be in the castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento.
caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Quero ver BH em cima, vai! Tinha levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, como é que é Belo Horizonte? Saudade, saudade vem te buscar.